Olá, bem-vindos. Eu sou o professor Balói e estou aqui nesse canal feito para você, para juntos estudarmos o direito penal. O professor Balói responde. Inscreva-se nesse canal, veja os vídeos, dê suas sugestões, critique, mas acima de tudo, estude conosco o direito penal. O canal é direcionado, é dirigido àqueles que querem, obviamente, debater, estudar o direito penal, que é esta ciência que, pelo menos ali na faculdade de Direito, todos nós nos apaixonamos. Eu costumo dizer que os estudantes de Direito, quando ingressam na faculdade, conhecem direito penal, namoram com direito penal, noivam com direito penal, mas muitas vezes abandonam o direito penal no altar e casam-se com as demais áreas do direito. Mas é um canal para a gente debater, para a gente estudar. Na aula transata, uma aula passada, eu iniciei a estudar com os senhores aí, artigo 14 do Código Penal, tentativa. E eu disse que na primeira fase, à luz do artigo 14, nós dissemos que disse crime. É o que está escrito lá no artigo 14. Consumado quando presentes todos os elementos para sua definição. Tentado quando iniciada a execução, mas por motivos alheios à vontade do agente, o resultado não ocorre. Essa foi a primeira parte da aula. Nós nos debruçamos sobre o crime consumado. Começamos a percorrer a tentativa, nós vimos as três fases. A primeira da cogitação, quando o agente só está pensando. A segunda, os atos preparatórios, que podem ser punidos se constituírem outro tipo penal ou haver alguma disposição legal nesse sentido. Os atos executórios são aqueles que incidem realmente na tentativa. Esses serão punidos na medida daquilo que se percorreu, na medida daquilo que o agente logrou para a obtenção da intentona criminosa. Ok. A tentativa, ela pode ser perfeita ou imperfeita. Muitas vezes, quando a gente fala em tentativa, algumas pessoas têm uma tendência, se não familiarizadas com a ciência penal, de discordar que determinado ato possa ter constituído uma tentativa. Então imagine agora que Zé das Pimentas esteja ali brigando com a mulher e diz assim: eu vou te matar. No momento, no calor ali da briga, onde ele já disse eu vou te matar, ele pega uma faca, vai em direção a ela, e no momento em que ele está indo em direção a ela, o filho do casal entra repentinamente, joga aquela faca para distante da vítima, e a vítima Mirandinha sai ilesa, sem um arranhão nessa história. A pergunta é: teria sido isso uma tentativa? A vítima não foi atingida. E muitas vezes, quando nasce uma denúncia em desfavor de Zé das Pimentas, dizendo que ele tentou matar Mirandinha, o leigo olha e diz: mas ela não está nem machucada. Isso não é tentativa, não houve nada. No mundo do senso comum, sorte dela, não houve nada. Mas para o direito penal, aí uma tentativa. José das Pimentas tentou matar Mirandinha. E não obstante Mirandinha não ter sofrido qualquer espécie de lesão. Os tipos penais, senhor,
protegem bens jurídicos. Exemplo, crimes contra a vida, bem jurídico protegido, vida. Crimes contra o patrimônio, bem jurídico protegido, patrimônio. O que está em jogo na tutela penal são determinados bens jurídicos. E a tentativa é iniciar a agressão a um determinado bem jurídico e não encontrar o resultado por motivo alheio à vontade do agente. A primeira tentativa, que nós vamos chamar aqui de tentativa perfeita, é aquela em que o bem jurídico é lesionado. Se o bem jurídico protegido é a vida sofre uma lesão. Aí nós vamos dizer que há uma tentativa perfeita, que é chamada também, no mundo jurídico, aí, de cruenta ou vermelha. Tentativa perfeita, cruenta, é aquela em que o bem jurídico será afetado de alguma forma. Tentou matar com disparo de arma de fogo, a vítima é atingida e não morre. Essa tentativa é cruenta, é vermelha, é perfeita. O bem jurídico foi afetado. Tentativa de roubo. O bem jurídico, patrimônio, foi afetado. Houve um movimento ali que lesionou o bem jurídico. A testilha do artigo 157. Roubo é subtrair para si coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Quer dizer que, se houver uma violência, mesmo que o bem jurídico patrimônio não tenha sido subtraído, mas iniciou ali a agressão. O sujeito está no ponto de ônibus. Para perpetrar roubo, comumente chamado de assalto. Chega essa algineta indo para a faculdade. Seu salto alto, cabelo escovado e seus brincos. Quando ela está andando, dá tim, tim aos brincos dela. Chega o humilhante. Diz assim: você quer com anestesia ou sem anestesia? Ela assusta, diz: mas que é isso? Ele diz: ora, com anestesia tira o brinco e me entrega. Sem anestesia, eu arranco o brinco junto com a orelha. Ele inicia, tenta arrancar, arrebatar o brinco. Surgem pessoas e ele sai correndo. Não levou o brinco. Mas o ato da violência, da lesão, gerou escoriações na vítima, algineta. Houve tentativa de roubo, não se consumou. Ela permaneceu com o brinco, mas o bem jurídico foi lesado. Essa tentativa é cruenta, vermelha, é perfeita. Em perfeita tentativa,
quando o bem jurídico não é lesado, não é lesionado. É o caso que lhes disse. Essa tentativa imperfeita é chamada de incruenta ou branca. Não há lesão ao bem jurídico pretendido. Houve uma tentativa. Foi iniciada a execução, mas por motivos alheios à vontade do agente, o resultado não se verificou e, para sorte ainda, o bem jurídico pretendido não foi lesionado. No caso, tentativa de homicídio, em que a vítima sequer é machucada ou lesionada. Isso é uma tentativa imperfeita, porque o bem jurídico não foi lesionado. Também chamada pela doutrina de tentativa incruenta ou branca. Ok. Sempre que iniciada a execução, então, o resultado não ocorre, por motivos alheios à vontade do agente, o crime está tentado. A tentativa, quando ela é perfeita, cruenta ou vermelha, como se pretende também dizer, em que o bem jurídico é lesionado, a doutrina também chama isto de quase crime ou crime falho. Por quê? Se percorreu um iter crime, se um iter criminis considerado mera atuação ali de meios pelos quais o agente não esperava, o resultado assim não ocorreu. Crimes, doutores, é que não há como verificar-se a tentativa. Crimes culposos, a título de exemplo, não admitem tentativa. O crime culposo é aquele em que o agente não quis o resultado, diferentemente do doloso. No crime culposo, o agente não quis o resultado. O resultado vai ocorrer por que ocorreram determinadas situações. Quais são essas situações? Negligência, imprudência e imperícia. Como não há dolo, não há que se falar em uma tentativa. Porque no crime culposo, o resultado ocorre tipicamente por uma circunstância em que o agente não esperava ter aquele resultado, que é a negligência, um dos elementos, que é a imprudência, falta de cuidados, ou a imperícia, falta de conhecimento técnico, voltada a uma determinada área e assim o crime acaba ocorrendo. Então, nesse caso, não há que se falar em tentativa, quando se está diante do crime culposo. O crime culposo, ou sempre consumado, ou não se fala, é uma tentativa, quando estamos diante de uma conduta que gera crime culposo. Repito, crime culposo é aquele que ocorre sem que o agente queira o resultado, mas o resultado é fruto de negligência, deixar de verificar certos cuidados, imprudência, ou também a imperícia. Não há se falar em tentativa também em crimes préter-dolosos. Há aqueles crimes em que há dolo numa conduta inicial, mas que o resultado também irá ocorrer na forma culposa. Imagine quando eu pego uma pedra para atingir Tício. Jogo a pedra, o meu dolo
é atingir Tício. A pedra atinge a fronte de Tício, desvia pegando a vidraça. Eu tenho um crime préter-doloso. Dolo para atingir Tício, culpa na vidraça, que nada tinha a ver com a história que acabou sendo atingida. Esses crimes também, com préter-dolo, não há que se falar que houve uma tentativa. Inadmissível a tentativa. Nos crimes omissivos puros, aqueles em que o núcleo do tipo prevê omissão, abandono de incapaz, abandono de recém-nascido para ocultar desonra própria, omissão de socorro. Exemplo aí de 3 crimes omissivos na forma pura. A conduta típica ali é omitir, deixar de fazer alguma coisa. Esses crimes não admitem também tentativa. E nos crimes habituais, também não há que se falar em tentativa. Porque no núcleo do tipo, aos crimes habituais, requer-se que se verifique a habitualidade. O iter criminis dele é um iter rotativo. Por ser ele um crime com iter rotativo, não há que se falar ali em que haveria, então, a frustração do resultado por motivos alheios à vontade do agente. Porque se não houve habitualidade, na verdade, não é uma tentativa, porque a tentativa ou a habitualidade ali seria a própria exigência do núcleo do tipo com essa previsão. Doutores, vamos lá recapitular essa aula. A tentativa é perfeita quando se atinge o bem jurídico pretendido. Essa tentativa, a doutrina chama ela de cruenta ou vermelha e muitas vezes também chamado aí no mundo jurídico de crime falho, porque se percorreu o iter criminis. A tentativa é imperfeita, o bem jurídico não é lesado, é chamada de incruenta ou branca. Não se admite tentativa nos crimes culposos, préter-dolosos, omissivos puros e habituais. Senhores, qual é a pena a aplicar-se na tentativa? Dilo o próprio Código, no artigo 14, inciso 2, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. O juiz vai aplicar a pena do crime que se pretendia atingir, diminuída de 1 a 2 terços. Quer dizer que eu tenho 1 terço versus 2 terços. Meus professores de matemática me diziam que quando os denominadores são comuns, 1 terço, 2 terços, maior é a fração que tiver o quê? O menor numerador. Então, 1 terço é maior que 2 terços. Isso aí só os professores de matemática podem me confirmar, mas tenha a impressão. Denominadores comuns, maior será a fração que tiver menor numerador. Vamos repetir isso. Denominadores comuns, maior é a fração que tiver menor denominador. Por isso, o entendimento de iter criminis. Quanto mais o agente estiver próximo de consumar o crime, maior será por ele a pena a ser alcançada. Quanto menor o iter criminis percorrido, a pena será maior.
Quanto menor o iter criminis percorrido, a pena será menor. Ora, eu quero te agradecer por você nos acompanhar nesta aula e se inscreva nesse canal, indique esse canal, estude com a gente, debata, dê sugestões, nos critique, mas esse canal é feito para você, para juntos estudarmos e aprendermos direito penal. Até a próxima.